Agora são 7h38 e nós seguimos falando a respeito da situação do Banco Master a partir desta acariação que foi realizada ontem entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. E nós vamos conversar agora com o Ricardo Rocha, que é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Finanças do INSPER. Ricardo Rocha, bom dia, muito obrigada por estar conosco nessa manhã. Bom dia, é um prazer falar com vocês aí, poder trazer alguma informação para tanta gente que é investidor do Banco Master, né? É um caso bem polêmico e importante. É verdade. E aí o que todo mundo se pergunta agora, Ricardo, é se estas investigações, se essa acariação de ontem, de alguma forma, afetam a situação das pessoas que tinham investimentos no Banco Master, que tinham aqueles CDBs e que ainda não receberam o dinheiro do Fundo Garantidor. Não, o que acontece, acho que são duas coisas bem distintas, né? Você tem uma discussão jurídica, como bem a Miriam Leitão explicou aqui, aí você começa a ter desdobramentos, porque quando você chega no ponto de liquidar uma instituição aparentemente por fraude, eu digo aparentemente porque o caso está só no início, né? Então você vai tendo vários desdobramentos. O que é importante é que, seja na primeira instância, na segunda, no Tribunal Superior, que ninguém questione o ato do Banco Central. Nós levamos aproximadamente 40 anos, é o tempo que eu estou no mercado, para construir um mercado financeiro harmônico, ou seja, regras de controle. Tanto é que, se você observar, do fim do regime militar até o governo Fernando Henrique, mais ou menos 10 anos, muitas liquidações financeiras. E o que era grave? Não havia seguro-depósito. Então, a pessoa que tinha lá seu dinheirinho, principalmente a pessoa que é mais humilde, mais simples, que às vezes não dá tempo de recuperar aquele dinheiro perdido, né? Ela ficava aí, enfim, e nunca recebeu. Os grandes investidores, sim, têm bons advogados, vão, juntam, tentam verificar se esses bancos têm algum ativo que possa ser transformado em liquidez. Depois do Fernando Henrique veio o PROER, veio o Fundo Garantidor, e nós tivemos uma longa estabilidade até aqui. Tivemos alguns casos de liquidação, que são públicos, Banco Santos, Banco Cruzeiro do Sul, que liquidou. Um banco liquidado é que nem um indivíduo que vai a óbito. Você não tem o que fazer. A pessoa está morta, o banco está liquidado. Então, o Banco Central, antes de tomar essa decisão, isso é importante falar para as pessoas, ele acompanha em tempo real as instituições financeiras, seus balanços, seus riscos, faz auditorias e provavelmente o Banco Central deve ter percebido indícios de gestão fraudulenta ou temerária, são coisas que acabam se juntando no final, e tomou a decisão. Então, acho que o que você pode até discutir, porque é do processo democrático, são questões jurídicas. Agora, o banco está liquidado e é importante que essa decisão não seja revertida. Vamos pensar o seguinte, Cássia, eu e você, se fôssemos investidores do Banco Master, dentro da regra do Fundo Garantidor, ok? Então, a gente se cadastrou no aplicativo do FGC, já tem uns 30 dias, e estamos aguardando essa decisão. Cada vez que essa decisão é postergada, isso gera maior insegurança para as pessoas. Agora, vamos imaginar uma cláusula absurda. Eu diria que é uma cláusula do Metamorfose do Kafka. Quando a gente lê pela primeira vez, a gente volta para ler o final achando que o protagonista não é um inseto, vai virar um indivíduo. Não, mas ele não vai virar. Ou seja, o final não vai mudar. Agora, imagine que um cenário absurdo, alguém retome esse banco. Os investidores vão ficar satisfeitos? Você ficaria com seu dinheiro lá? Não, você ia pedir para ir embora. Eu ia pedir para ir embora, e aí você gera uma outra crise de liquidez. Então, Sim. não tem muito como fazer isso. A única saída seria um grande banco brasileiro ou internacional assumir ativos e passivos, que me parece fora de cogitação. Se isso fosse ocorrer, já teria sido conduzido pelo Banco Central. Então, eu acho que cada coisa a seu tempo. O investidor está aguardando o ressarcimento na regra do FGC. Bom, e os fundos de pensão que estão fora do valor do FGC? Bom, aí é uma questão jurídica e também é um aprendizado, né? Como a gente costuma Isso. dizer, o fim da história não muda.
Então não adianta eu ler novamente o final. Eu digo isso porque quando eu li Kafka pela primeira vez, Metamorfose, eu era adolescente, eu fiquei assustado, falei, não, eu não prestei atenção. Aí eu voltei e falei, não, é isso mesmo. O protagonista virou um inseto e foi esmagado. Então é importante que o Banco Central seja respeitado, né? Eu acho que isso é fundamental. Ele sabe o que fez e cabe, eventualmente, aos donos, né, aos sócios desses bancos, depois em esferas jurídicas, questionar a liquidação. Mas é um outro problema. Mas muito provavelmente o Banco Central monitorou isso com muita atenção e sempre uma decisão de caráter técnico. Sim. Né? Então acho que para o bem do mercado financeiro, para a gente não quebrar esse ciclo aí de 95 até hoje, onde tudo funcionou direitinho, que continue assim, os investidores na regra do FGC sejam ressarcidos, e aí na questão jurídica cabe a cada um procurar o seu interesse. Né? Agora, você tocou num ponto, né, do que fica de lição desse episódio. Eu queria trazer isso para os investidores, né, pessoas que acabaram aí, de alguma forma, ficando meio deslumbradas pelas taxas de retorno que eram prometidas nesses CDBs do Banco Master. O que fica de lição em relação ao que a gente pode esperar de investimentos a partir desse episódio da liquidação do Banco Master? Olha, toda liquidação traz um aprendizado e traz uma tragédia. O investidor, a gente em finanças estuda muito gestão de risco, mas o investidor, infelizmente, é muito movido a retorno. Né? A gente fala que na sala de aula, a gente fala assim, não coloque todos os ovos na mesma cesta, faça uma distribuição dos ativos, mas na hora que está rendendo muito, você não quer abrir mão, aí o seu amigo tá, o seu parente tá, então acho que cabe ao investidor, primeiro, entender direitinho a regra do fundo garantidor, né? É uma regra boa, ela existe, ela é amplamente divulgada. Segundo, diversificar seus investimentos, porque se eu estou apostando num retorno em bancos de maior risco, porque são menores, né? Não que sejam bancos ruins, mas são menores, tem um retorno maior, então não coloca tudo mesmo que eu tivesse, vamos imaginar, 200 mil reais, não colocaria tudo no Banco Master, coloca 50 mil em um, 50 mil no outro. Acho que essa diversificação é importante. E para aqueles que não estão na regra do FGC, é mais sério ainda, é um aprendizado importante. Lembrar, né? Então eu vejo muito aí, pelo menos as notícias estão dando que tem fundos de pensão municipais no Brasil inteiro. Então isso de fato demonstra que a governança desses fundos não estava adequada. Né? Então a gente não pode se levar apenas pelo retorno. Você tem que olhar o risco, olhar a diversificação. Agora, não vai ser o último banco que a gente vai ver ser liquidado ao longo dos próximos anos. Não sei quantos anos, mas é da natureza do negócio que as empresas quebrem. O problema é que quebra bancária é que nem quando cai avião. Avião é o meio mais seguro de transporte. Só que quando cai um grande jato, morre todo mundo, né? Banco é muito sensível. Então, seja pequeno ou grande, quando o Banco Central, o que a gente chama de liquidação extrajudicial, é uma dinâmica de falência diferente. Porque uma empresa não financeira tem todo um processo de recuperação judicial, aí, enfim, se ela não conseguir se reerguer, aí você vai ter uma falência no âmbito das esferas jurídicas. No caso de banco, você não pode esperar isso, porque cada vez que você aguarda essa decisão, piora o cenário. Imagina, se o Banco Central não liquida o Banco Master, outros investidores estariam fazendo aportes. Sim. Então essa situação vai ampliar. E aí, como eu comparei com o avião, parece que, nossa, não, assim, faz parte do negócio. O sistema financeiro é muito seguro, mas é como um avião. Quando cai, morre todo mundo. E aí a gente começa a ficar com medo de andar de avião. Não, a gente não tem que ter medo de andar de avião. Só que a gente tem que ter um pouco de juízo, de diversificação, entender regra. E a coisa mais importante para o investidor, se pudesse dar uma mensagem de ano novo, seja protagonista das suas decisões financeiras. O acerto é seu, o erro é seu. Você tem hoje um sistema que você tem muitas plataformas, muita gente certificada, muitos profissionais competentes, mas o discernimento tem que ser do investidor, sempre. E sempre na dúvida, não faça o investimento. Seja porque você não conseguiu olhar o risco da instituição,
ou porque você, às vezes, numa instituição maior, não enxergou o risco daquela aplicação. Então, nesse momento, vá para uma aplicação mais tradicional, de menor risco, e se forme melhor, estude melhor, né? Você tem uma série de cursos hoje, todos gratuitos aí na internet, a própria B3 disponibiliza no Sim. portal dela vários cursos, então é importante, na dúvida, vá para um investimento mais tradicional, né? Estude melhor as alternativas e tenha mais consciência que não há investimento sem risco. Isso é super importante. Ricardo Rocha, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Finanças do INSPER, muito obrigada por nos trazer a sua análise e também os seus esclarecimentos a respeito de toda essa questão. Um ótimo ano novo para você e até uma próxima oportunidade. Para você, para os seus ouvintes, é o mesmo. Grande abraço. Feliz 2026.